A história que você vai ouvir agora não é apenas uma lenda urbana ou uma história de terror para assustar curiosos. Não. É um relato baseado em fatos reais e, para quem viveu cada instante, um verdadeiro pesadelo. A casa de Amityville, localizada em Long Island, Nova York, tornou-se um ícone sombrio depois de uma noite sangrenta em 1974. Quando Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente toda a sua família enquanto dormiam. Mas o massacre foi apenas o início. Depois disso, a casa nunca mais foi a mesma. Muitos afirmam que vozes sussurravam no escuro, que sombras atravessavam os corredores e que a própria casa parecia viva, faminta por novos inquilinos. O caso real de Amityville foi investigado por jornalistas, especialistas paranormais e céticos, mas nenhuma explicação conseguiu calar os relatos de aparições e de maldições que ainda persistem até hoje. Você já sentiu a presença de algo que não podia ver, mas que sabia que estava ali? Imagine morar em um lugar onde as paredes guardam o eco de gritos que nunca se calaram. Essa história não é só sobre um crime horrendo, é sobre o que ficou depois. É sobre a escuridão que se recusou a sair. E você já teve coragem de visitar lugares onde o mal tem morada? Se sim, conte nos comentários sua experiência. Mas saiba que, ao compartilhar, você também está convidando esses ecos sombrios para dentro da sua casa. Pronto para descobrir cada detalhe arrepiante do massacre que acordou demônios em Amityville? A casa de número 112, na Ocean Avenue, em Amityville, não era apenas mais uma residência de subúrbio americana. Com sua fachada colonial e janelas que lembravam olhos vigilantes, sempre pareceu ter uma personalidade própria. Nos anos 1970, os vizinhos comentavam em sussurros sobre o clima pesado que cercava a casa. Um frio estranho, mesmo em dias quentes. A grama do quintal nunca crescia direito, e o ar parecia parado, como se o tempo hesitasse em passar por ali. Era como se a própria casa observasse, esperando. E quem ousasse cruzar seu caminho, cedo ou tarde, sentiria o peso dessa vigilância. Família DeFeo se mudou para lá em 1965, cheia de sonhos. George e Louise DeFeo acreditavam que aquele seria o lar perfeito para seus 5 filhos. Mas logo nas primeiras semanas, algo parecia errado. O cachorro latia para o nada, sempre no mesmo canto da sala de estar. O cheiro de mofo invadia os corredores, vindo de lugares onde não havia vazamento. Pequenas rachaduras apareciam nas paredes e se multiplicavam como feridas abertas. À noite, rangidos ecoavam pelos corredores, como se alguém andasse de um quarto para outro. Mas ninguém estava lá. Ronald DeFeo Jr., o primogênito, logo se tornou o alvo principal da inquietação que pairava na casa. Seus amigos diziam que ele mudara. Olhar vazio, irritado, distante. Alguns afirmavam que ele ouvia vozes, sussurros baixos, insistentes, que ninguém mais conseguia escutar. Ele chegava a dizer que a casa queria algo dele, como se fosse viva. A família tentava ignorar, atribuindo tudo ao estresse ou à rebeldia da adolescência. Mas, no fundo, havia medo. Medo de admitir que algo naquela casa não era deste mundo. Algumas noites, Ronald Jr. dizia ver sombras se movendo no teto, formas escuras que dançavam como fumaça, sussurrando promessas e ameaças. Ele contava sobre sonhos tão reais que acordava suando, certo de que alguém o observava enquanto dormia. Certa vez, ouviu passos no corredor e a porta do quarto se abriu devagar, sem vento, sem explicação. Mas ninguém estava lá. O silêncio, então, tornou-se tão pesado que chegava a doer nos ouvidos. Era como se a casa respirasse. A mãe, Louise, começou a ter dores de cabeça constantes e um cansaço que nada parecia aliviar. Às vezes, acordava com hematomas que não sabia de onde vinham.
A cozinha ficava gelada sem motivo, mesmo com o aquecimento ligado. O pai, George, ficava cada vez mais distante, como se a casa sugasse sua energia. Os irmãos menores reclamavam de pesadelos. Uma figura escura aparecia todas as noites, parada ao pé da cama, encarando-os com olhos vazios. Nada do que faziam parecia espantar aquela presença. Os vizinhos começaram a evitar a casa. Algumas crianças diziam ter visto alguém na janela do sótão, mas a família insistia que ninguém subia lá. Carros que passavam devagar desviavam o olhar, e os carteiros diziam sentir um arrepio ao se aproximar da porta. Até os padres da paróquia local comentavam sobre o clima estranho daquele lugar, um peso que os deixava inquietos. Mas ninguém ousava falar abertamente. Afinal, era só uma casa, não é mesmo? Apesar de tudo, a família DeFeo tentava seguir com a vida. Almoços de domingo, visitas a parentes, risadas que tentavam afastar a atenção. Mas, por dentro, cada membro da família carregava um segredo: o medo de enlouquecer. Era como se algo naquela casa os observasse o tempo todo, esperando o momento certo para atacar. E quando a noite chegava, o ar ficava pesado, difícil de respirar. Ninguém sabia explicar, mas todos sentiam. Era como se a casa respirasse com eles sugando cada suspiro. Foi nessa atmosfera sufocante que o massacre se gestou. O silêncio que se acumulava em cada canto da casa parecia nutrir uma raiva invisível. E na noite fatídica, a escuridão finalmente mostrou seus dentes. O que aconteceu depois, poucos ousariam contar em voz alta. Mas naquela casa, cada parede sabia, e ainda sabe, porque algumas casas não esquecem. E a casa de Amityville jamais perdoaria quem a perturbasse. A noite de 13 de novembro de 1974 foi sufocante, como se o ar pesasse mais que o normal. A escuridão tomava conta de cada cômodo da casa, na Ocean Avenue. Lá dentro, os DeFeo dormiam, alheios ao terror que se aproximava. Ronald DeFeo Jr. estava acordado, olhos fixos no teto, o peito subindo e descendo em um ritmo descompassado. A voz, aquela mesma que o perseguia nos corredores, agora parecia mais próxima. Um sussurro gelado que se enroscava nos pensamentos, como uma serpente faminta. Ele se levantou devagar, como se obedecesse a uma ordem invisível. Cada passo ecoava como um trovão na casa silenciosa. O som do vento lá fora soava como um lamento, um aviso tardio. Ronald segurava o rifle como se fosse extensão do próprio corpo. Seus olhos, vidrados, refletiam algo que não era mais humano. Ele subiu as escadas com passos pesados, sentindo a casa tremer sob seus pés. A porta do quarto dos pais estava entreaberta, e lá dentro o destino o esperava. Sem hesitar, ele ergueu a arma. O estalo do primeiro disparo rasgou o silêncio como uma faca na escuridão. George e Louise foram acordados por segundos, apenas para sentir o gosto do medo antes que a escuridão os engolisse. O quarto se encheu de um cheiro acre, de pólvora e sangue. Ronald não parou. A casa, cúmplice silenciosa, absorvia cada grito, cada gemido sufocado. Era como se as paredes estivessem vivas, sedentas por cada gota de dor. Ele seguiu, quarto por quarto, movido por algo que ele próprio não sabia nomear. Os irmãos menores dormiam, sonhando sonhos inocentes que nunca mais seriam sonhados. O som dos tiros se misturava ao ranger do chão, ao soluço que teimava em ecoar na escuridão. Cada disparo era uma confissão, uma maldição e uma libertação ao mesmo tempo. O cheiro de sangue impregnava as cortinas, as roupas, o carpete. Nada ali ficaria limpo de novo. Os corpos ficaram dispostos como peças de um tabuleiro macabro. Nenhuma resistência, nenhum grito alto o bastante para acordar a vizinhança. Ronald, com a respiração pesada, olhava ao redor, como se esperasse a aprovação de alguém ou de algo.
que só ele podia ver. Os olhos dele pareciam vazios, mas havia um brilho doentio, uma febre de horror que não pertencia a este mundo. Ele ouviu naquele instante um suspiro. Não sabia se vinha de dentro ou de fora da cabeça. Quando a polícia chegou, encontraram um massacre. 6 corpos frios, deitados de bruços como se dormissem. Os vizinhos diziam ter ouvido apenas um latido estranho, seguido de silêncio. Ronald foi encontrado no bar da esquina, com o rosto branco como vela, repetindo para si mesmo: "Foi a casa, foi a casa." Alguns policiais juraram sentir uma presença estranha quando pisaram na sala. Outros disseram ter ouvido risadas baixas, como se a casa estivesse satisfeita. O tribunal tentou dar sentido ao que não tinha sentido. Diagnosticaram Ronald como perturbado, movido por drogas e rancores familiares. Mas alguns detetives nunca esqueceram o que viram naquela noite. O cheiro pesado, o ar parado, o ranger das tábuas que não parava. Um dos investigadores disse ter visto uma sombra subir as escadas enquanto revistava o quarto das vítimas. Jurou que a sombra parou na porta, olhou para ele e sorriu. Nunca mais entrou numa casa à noite. Desde aquela noite, a casa de Amityville carrega o fardo de ter sido palco de um massacre que nem o tempo consegue limpar. Alguns dizem que o mal ainda vive lá, esperando novos moradores corajosos o bastante, ou ingênuos demais, para atravessar a porta. Quem mora por perto garante que em algumas madrugadas é possível ouvir os tiros ecoando no vento. Porque algumas casas, dizem, nunca se esquecem. Depois do massacre, a casa de Amityville parecia absorver cada suspiro de medo que pairava no ar. Os vizinhos começaram a relatar acontecimentos estranhos. Luzes que piscavam sozinhas, cortinas que se moviam como se alguém as tocasse. À noite, um lamento baixo ecoava do sótão, misturando-se ao vento que uivava pelos corredores. Alguns diziam ser o choro das vítimas, outros, uma força muito mais antiga que se alimentava da tragédia. Policiais que guardaram a cena do crime contavam, em conversas de corredor, que ouviam vozes sussurrando na escuridão. Vozes que vinham de dentro das paredes, com timbres que não pertenciam a nenhum membro da família DeFeo. Um sussurro em tom de escárnio, como se zombasse da tentativa de trazer a ordem de volta àquela casa. Alguns viam vultos cruzando os corredores, sempre fora do alcance da lanterna. E o medo, esse se tornava cada vez mais pesado. Nos meses que seguiram o massacre, curiosos e investigadores tentaram registrar qualquer atividade anormal. Alguns jornalistas entravam na casa e juravam sentir uma presença que os acompanhava em cada passo. As fitas de áudio capturavam ruídos estranhos, arranhões, risadas abafadas, choros de criança. Os mais céticos diziam que era apenas a imaginação, mas ninguém conseguia explicar porque até os mais céticos saíam dali com o rosto branco de pavor. Havia quem dissesse que a casa estava viva. As paredes vibravam de noite, como se algo tentasse escapar de dentro. Um padre que foi chamado para abençoar o local desistiu antes de terminar a missa. Disse ter sentido uma força o empurrar para fora da porta. Jurou ter ouvido, bem perto do ouvido, uma voz rouca dizendo: "Vá embora." Nunca mais voltou. As marcas da noite do massacre pareciam ter marcado a casa como um campo de batalha invisível, entre o que se vê e o que não se quer ver. Alguns especialistas em fenômenos paranormais vinham de longe para investigar, armados de equipamentos e teorias. Saíam com mais perguntas do que respostas. As vozes gravadas, repetindo frases desconexas, deixavam claro que algo ali tentava se comunicar, ou zombar de quem tentava entender. Palavras como morte, traição e sangue surgiam nas gravações, mesmo quando o ambiente estava em silêncio absoluto. Era como se a casa falasse, mas apenas para quem ousava escutar.
Quem passava pela calçada à noite sentia um calafrio na espinha. Alguns, sem motivo aparente, atravessavam a rua correndo como se fugissem de algo que os perseguia. Os vizinhos aprenderam a evitar a casa, desviando o olhar sempre que possível. Diziam que as janelas pareciam olhos famintos, seguindo cada passo. E aqueles que se atreviam a olhar por muito tempo juravam ver sombras que não deveriam estar ali, sombras que olhavam de volta. Ainda hoje, há quem garanta ouvir sussurros vindos do andar de cima, mesmo com a casa vazia. Vozes que chamam pelo nome, que imitam pessoas queridas, que prometem segredos. Mas quem decide investigar, descobre cedo demais que nem tudo que chama é amigo. Alguns visitantes saem dali certos de que não estão mais sozinhos. E quando deitam a cabeça no travesseiro, o silêncio nunca mais é o mesmo. Porque algumas casas não calam. Elas esperam e sussurram. Sussurram até o último suspiro de quem ousa entrar. Pouco tempo depois do massacre, a casa de Amityville foi colocada à venda. O preço parecia bom demais para ser verdade, e talvez fosse. George e Kathy Lutz não resistiram à oportunidade. Com seus filhos, mudaram-se para lá trazendo caixas de mudança, sonhos de recomeço e uma esperança frágil. Mas, desde a primeira noite, algo parecia errado. O ar da casa parecia pesado, como se cada parede respirasse em uníssono com quem dormia ali. No começo, tentaram ignorar os sinais. Portas que batiam sozinhas, janelas que trancavam e destrancavam sem explicação. Pequenas vozes no escuro, risadas de criança onde não havia ninguém. O cachorro da família latia para cantos vazios, rosnava para sombras que ninguém via. George, cada vez mais inquieto, acordava todas as madrugadas às 13h15, exatamente o horário do massacre. Dos DeFeo era como se algo o chamasse todas as noites, do outro lado da escuridão. As crianças passaram a ter pesadelos constantes. Falavam de um porão frio, onde uma figura de olhos vermelhos as observava. Kathy sentia toques gelados em seus ombros, como se mãos invisíveis a quisessem prender. Chegou a acordar com marcas de arranhões pelo corpo, linhas finas, como se algo tivesse passeado por sua pele durante a noite. Tentava convencer-se de que eram sonhos, mas os sonhos não deixam cheiro de enxofre no ar. George começou a mudar. Seu humor ficava sombrio, agressivo, como se a casa tomasse conta de cada pensamento. Os amigos o evitavam. Ele mesmo se evitava, olhando no espelho e vendo alguém que não reconhecia. O ranger do chão parecia segui-lo aonde fosse, um lembrete constante de que ele não estava sozinho. Um dia, olhando para a lareira, jurou ver um par de olhos vermelhos brilhando entre as brasas. Olhos que não eram deste mundo. A casa parecia se alimentar do medo da família. Cada noite trazia um novo ataque, barulhos no sótão, risadas que vinham do porão, portas que se trancavam sozinhas. As crucifixos pendurados na parede viravam de cabeça para baixo, e a Bíblia caía aberta em páginas sobre pragas e maldições. Kathy, apavorada, tentou rezar, mas a própria voz saía falhada, como se algo a impedisse de falar o nome de Deus. O cheiro de mofo, que antes era apenas incômodo, agora era quase sufocante, e misturado a ele vinha o cheiro acre de sangue, metálico, pesado, impossível de ignorar. George sentia o gosto do medo na boca, como se cada gole de água viesse envenenado. Ele sonhava com a casa, sonhava com os mortos, e sempre acordava às 3h15, coberto de suor e tremendo. Às vezes, achava que alguém dormia ao seu lado, respirando pesado, mas, ao virar o rosto, não havia nada. Os amigos que visitavam a casa também sentiam. Alguns se recusavam a entrar novamente. Outros dormiam ali apenas uma noite e acordavam gritando, jurando ter visto rostos na parede, mãos saindo do chão. Os vizinhos começaram a cochichar. A casa não quer ninguém lá dentro.
A reputação de Amityville se espalhava e, com ela, o medo de que algo muito maior estivesse acontecendo. No 28º dia, George e Kathy acordaram com o som de gritos, como se a casa toda tivesse decidido falar ao mesmo tempo. As portas batiam, as janelas tremiam, o chão rangia. Era impossível respirar. Pegaram as crianças, fugiram sem olhar para trás. O massacre de Amityville não terminou na noite de 1974. Ele continuou, nas paredes, nos sonhos, nos sussurros. Porque algumas casas não querem apenas corpos, querem almas. Na 28ª noite, a casa de Amityville parecia ter decidido mostrar tudo o que guardava. George acordou às 3h15 como sempre, mas dessa vez não estava sozinho. O som de passos ecoava pelos corredores, passos pesados, como se alguém ou algo circulasse no andar de cima. O frio era cortante e o ar parecia pulsar, vivo, como se a casa respirasse. Kathy, deitada ao lado dele, tremia. Os dois se olharam e souberam que não havia mais como lutar. As crianças choravam, cada uma em um quarto diferente, presas em sonhos que não eram sonhos. Vozes sussurravam nos ouvidos delas, promessas e ameaças, tudo misturado em um coro de maldição. As paredes rangiam como se quisessem se abrir, deixando sair algo antigo e faminto. George sentia que a casa inteira estava se fechando sobre eles, como se quisesse engolir a família. Cada porta que abria revelava sombras maiores, escuridão, que não vinha da noite, mas de dentro das próprias paredes. No corredor, uma figura pairava, olhos vermelhos e sorriso que não era humano. George sentiu as pernas fraquejarem. Kathy, segurando uma das crianças no colo, gritava para que corressem. Mas correr para onde? Cada quarto parecia igual. Cada porta levava ao mesmo corredor, como se a casa brincasse com eles. O barulho aumentava, batidas secas, estalos, gemidos vindos de dentro do assoalho. O medo agora tinha cheiro, podre, quente, impossível de descrever. As luzes piscavam e, por um instante, tudo ficou vermelho, como se as lâmpadas sangrassem. No reflexo de um espelho rachado, George viu um rosto que não era o dele, olhos fundos, pele cinzenta, dentes afiados. Ele fechou os olhos tentando apagar a imagem, mas a imagem não o deixava. A casa falava, sussurrava, gritava, saiam ou fiquem para sempre. Cada palavra se gravava no peito, como uma tatuagem maldita. Num ato de desespero, George agarrou Kathy e as crianças. Não havia malas, não havia planos, só a urgência de sair vivo. A porta da frente parecia trancada por mãos invisíveis. Quando finalmente cedeu, o vento que entrou era tão gelado que queimava a pele. Eles correram, tropeçando no próprio medo, sentindo que algo os seguia, algo que não queria que fossem embora. A rua parecia tão estranha quanto a casa. Os postes de luz piscavam, lançando sombras que dançavam como espectros. Cada passo era uma fuga, mas a sensação de estar sendo observado não passava. George não ousava olhar para trás. Temia ver a casa inteira os seguindo, caminhando atrás deles como um monstro vivo. Kathy rezava baixinho, com a voz embargada de pavor. Cada criança chorava de um jeito diferente, como se cada uma tivesse visto um demônio particular. Quando chegaram ao carro, George ligou o motor com mãos trêmulas. As luzes da casa atrás deles pareciam ainda mais vivas, como se a casa quisesse que eles olhassem uma última vez. Ele não olhou. Pé no acelerador, o carro avançou e o portão rangeu atrás deles como um lamento final. A estrada à frente parecia longa demais, escura demais. Mas ainda era melhor do que ficar ali. Ninguém sabe dizer o que exatamente aconteceu naquela noite. Alguns dizem que foi apenas histeria coletiva, outros que a casa mostrou sua verdadeira face. O fato é que a família Lutz nunca mais voltou. E quem passa pela 112 Ocean Avenue jura que a casa ainda respira.
porque algumas casas não gostam de perder o que capturam. Depois que os Lutz fugiram em desespero, a casa de Amityville não ficou em silêncio. O caso virou manchete, atraindo curiosos, jornalistas e investigadores do sobrenatural. Entre eles estavam Ed e Lorraine Warren, o casal de demonologistas mais famoso da época, conhecidos por enfrentarem casos onde a fé era a única arma. Eles chegaram à casa acompanhados de uma pequena equipe, prontos para enfrentar o que viesse. Mas o que encontraram foi algo que até eles hesitaram em nomear. Na primeira visita, Lorraine parou na soleira da porta, sentindo um peso no peito. Seus sentidos médios captaram de imediato uma energia sufocante, algo que ela descreveu como pura maldade. Ed, com a Bíblia na mão e um crucifixo pendurado no pescoço, entrou devagar, como se a casa os observasse desconfiada. Cada passo rangia como um aviso. A atmosfera parecia mais densa que o ar, um clima de ódio que pulsava nas paredes. Com equipamentos de gravação, câmeras e sensores, a equipe tentou captar qualquer evidência física. Mas a casa parecia saber onde se esconder. Sons estranhos se infiltravam nos microfones. Risadas distorcidas, gemidos de criança, suspiros que vinham de dentro das paredes. Em algumas gravações, ouviu-se um som baixo, quase inaudível, que Lorraine descreveu como vozes da casa chamando para dentro. Os objetos tremiam, mas não caíam. Era como se algo brincasse com eles, testando sua coragem. Ed realizou uma sessão de oração no porão, considerado o coração da atividade maligna. A Bíblia aberta em suas mãos parecia pesada. As páginas se viravam sozinhas, sempre em passagens sobre possessão e expulsão de demônios. Lorraine, ajoelhada, sentiu uma dor de cabeça insuportável e ouvia uma voz repetindo o nome Ronald, o assassino da família DeFeo. A energia era tão forte que ela teve de sair para respirar. Em uma das câmeras instaladas no corredor do andar de cima, uma figura branca e translúcida apareceu brevemente. Um rosto de criança, olhos vazios, encarando diretamente a lente. Os Warren não conseguiram explicar. A fita era nova, o equipamento testado. Ed dizia que era o espírito de um dos irmãos DeFeo, preso à casa pela brutalidade do crime. Lorraine afirmava que não era apenas um espírito. Havia algo muito maior, algo que se alimentava do medo dos vivos. Durante a investigação, objetos foram empurrados, cruzes foram encontradas invertidas e uma atmosfera de pavor tomava conta do lugar. Lorraine sentiu algo tocar sua mão, gelado como o toque da morte. Disse que a casa parecia viva, que respirava e se alimentava de cada pessoa que pisava ali. Ed, por sua vez, disse ter visto uma sombra se movendo no espelho da sala de estar, algo que sorria para ele, algo que não pertencia a este mundo. Os Warren deixaram Amityville com mais perguntas do que respostas. Avisaram que a casa deveria ser exorcizada, que era perigoso morar ali, que forças do além ainda a dominavam. Mas alguns moradores que vieram depois ignoraram o alerta. Outros foram embora em poucas semanas, aterrorizados pelo que viram, ouviram e principalmente sentiram. Amityville não era apenas uma casa, era uma armadilha. Até hoje, Lorraine dizia que aquele caso foi um dos mais perturbadores que enfrentou. Ed concordava, dizendo que na casa de Amityville não era apenas um espírito ou uma assombração. Era como se o próprio mal tivesse encontrado morada. E enquanto isso, a casa permanecia lá, esperando por quem tivesse coragem de abrir a porta novamente. Com o passar dos anos, a casa de Amityville se tornou muito mais do que um local de crime. Tornou-se um ícone sombrio que assombrava toda a comunidade. Os moradores da Ocean Avenue, antes vizinhos tranquilos, passaram a ser rotulados como os vizinhos da casa maldita.
Crianças eram advertidas a não brincar na calçada, e moradores juravam que, em certas noites, as luzes da casa acendiam sozinhas, projetando silhuetas que pareciam observar quem passava. Alguns se orgulhavam de morar perto da casa que virou manchete no mundo inteiro, mas a maioria preferia o silêncio. O turismo macabro aumentou, trazendo curiosos de todos os cantos. Gente com câmeras, lanternas e coragem de sobra para bater na porta e perguntar se podiam dar uma olhadinha. Para os moradores, aquilo era um tormento. Cada flash disparado na calçada era como um lembrete de que o mal não tinha ido embora. As escolas da região começaram a registrar casos de alunos com medo de passar perto da casa. Alguns professores diziam que as crianças desenhavam sombras, olhos vermelhos e portas que não se fechavam. Pais preocupados proibiam os filhos de falar sobre o assunto. Mas o medo é uma semente que, quando plantada, cresce silenciosa. Muitos se perguntavam como uma casa podia ter tanto poder e por que nada parecia capaz de apagar sua mancha. Os correios locais reclamavam que as correspondências para o endereço 112 Ocean Avenue muitas vezes vinham com cartas anônimas, algumas pedindo ajuda, outras desafiando o mal. Era como se o endereço tivesse virado um portal para tudo o que o ser humano tem de mais sombrio. Alguns carteiros chegavam a evitar entregar cartas depois do pôr do sol, alegando que sentiam algo observando da janela. Psicólogos da região atenderam pessoas que diziam ouvir vozes, mesmo morando em casas vizinhas. Um homem relatou que acordava sempre às 3h15, sentindo um frio que não vinha do clima. Outros sonhavam com a casa chamando por eles, dizendo que precisavam voltar para lá. Um policial aposentado confidenciou que jamais esqueceu o cheiro de sangue seco no corredor e que às vezes ainda acordava com o som de tiros. O comércio local sofreu com o turismo macabro, mas também aprendeu a lucrar. Camisetas, canecas e souvenirs com o número da casa viraram parte do cotidiano. Mas, no fundo, ninguém queria falar muito sobre o que aconteceu ali. Era como se a própria cidade quisesse esquecer, mas a casa não deixasse. E sempre que alguém tentava encerrar o assunto, um novo boato surgia, reacendendo o medo. Mesmo quem nunca acreditou em fantasmas aprendeu a respeitar a história de Amityville. Alguns diziam que o mal é como uma ferida aberta. Mesmo depois de cicatrizar, ainda dói quando tocada. E ali, naquela casa, a ferida parecia não ter fim. Cada nova família que ousava atravessar o portão tinha seu próprio pesadelo. E cada vizinho carregava consigo a lembrança de que, em Amityville, o passado não dorme. Até hoje, quem passa em frente à casa sente o ar diferente. Um silêncio pesado, cheio de memórias e de coisas que não foram ditas. Alguns dizem que, em noites sem lua, ainda dá para ouvir o som dos tiros. Outros juram que, de dentro, alguém os observa. Porque, afinal, algumas casas não esquecem e não perdoam. Ao longo das décadas, muitas pessoas tentaram explicar o que realmente aconteceu em Amityville. Alguns afirmam que o massacre de Ronald DeFeo Jr. foi resultado de um surto psicótico alimentado por drogas e conflitos familiares. Outros dizem que a tragédia foi apenas o gatilho para algo muito mais profundo e antigo, algo que dormia sob aquelas fundações desde antes da primeira casa ser construída. E há ainda quem acredite que a casa é, de fato, um portal para o mal. A ciência buscou respostas racionais, anomalias acústicas, contaminação ambiental, sugestão coletiva. Psicólogos analisaram o medo e os relatos de vozes como fruto de trauma e expectativa. Mas para cada explicação lógica, havia alguém que jurava ter sentido algo impossível de medir, uma presença, uma força invisível, algo que não cabe em laudos nem em teses. Amityville se tornou o ponto de encontro entre o real e o sobrenatural. Lorraine Warren, até seus últimos dias, repetia que algo naquela casa a marcou para sempre.
Dizia que o mal que morava lá não era só o resultado de um crime, mas algo que existia antes e continuaria depois. A casa não quer só corpos, dizia, ela quer almas. Outros pesquisadores a criticavam, alegando exagero e sensacionalismo, mas a casa permanecia ali, silenciosa e sombria, esperando o próximo visitante curioso. Muitos moradores novos tentaram reconstruir o lugar, pintar as paredes, trocar as janelas, mudar o número da casa, como se isso fosse suficiente para apagar a mancha. Mas quem sabe o que aconteceu ali garante. Não importa a cor das paredes, a casa guarda cada suspiro, cada grito, cada sussurro de dor. E vez ou outra, alguém passa por lá e sente o ar pesado demais, a escuridão densa demais. Na internet, relatos se multiplicam. Turistas que ouviram vozes, investigadores que sentiram presenças, moradores que não aguentaram mais do que algumas. Noites. Há vídeos com sombras passando pelas janelas, áudios de risadas vindas do porão. Cada relato fortalece a lenda e a maldição, porque o medo também é contagioso, e Amityville sabe disso. E o mais perturbador é que ninguém tem certeza de onde termina a verdade e começa a lenda. Talvez seja impossível separar. O massacre é fato, registrado em jornais e tribunais, mas as vozes, os vultos e as maldições são reais apenas para quem viveu, para quem sentiu o toque gelado de mãos invisíveis ou ouviu o ranger de portas que se abriam sozinhas, para quem acorda às 3h15 e sente que a noite o observa. No fim das contas, Amityville não é apenas uma casa, é um espelho para nossos medos mais profundos. É a lembrança de que o mal não precisa de convites formais. Às vezes, ele simplesmente chega, e quando chega, é difícil se livrar dele. Talvez seja essa a verdadeira maldição, o medo que nunca vai embora. Portanto, se você tiver coragem, compartilhe sua própria história nos comentários. Você já esteve em uma casa assim? Já ouviu sussurros que não deveriam existir? Já sentiu o peso de algo que não é deste mundo? Conte, se tiver coragem, e prepare-se para o próximo capítulo, que pode estar mais perto do que você imagina. E assim, entre sangue, medo e sussurros que jamais se calam, a história de Amityville permanece como uma ferida aberta na memória daqueles que ousaram atravessar seus portões. Uma casa que não esquece, que não perdoa, que cobra o preço daqueles que decidem espiar o que não devia ser visto. O massacre dos Defeu foi apenas o começo. As vozes, os vultos e o frio que se entranha na pele, tudo isso ainda vive ali, esperando por quem tiver coragem de voltar. Talvez você acredite que tudo isso não passa de superstição. Talvez ache que tudo tem explicação. Vento, lençóis, encanamentos velhos, mas à noite, quando o silêncio fica mais pesado e o ar parece respirar, até os mais céticos duvidam. Afinal, o medo não precisa de provas, ele só precisa de um quarto escuro e de uma história para sussurrar no escuro. Então conte pra gente, você já sentiu algo assim? Já entrou em uma casa que parecia ter vida própria? Compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. Porque, às vezes, o medo que nos assombra não está apenas em Amityville. Às vezes, ele mora em nossas próprias casas, esperando a hora certa para nos encontrar. Se você sobreviveu a esta história, prepare-se para a próxima. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha comigo desvendar outros mistérios. Talvez mais próximos do que você imagina, porque no final das contas, todos temos uma porta que não deveria ser aberta.